Bom dia, boa tarde, boa noite. Na luz da palavra real com você, o Rei voltará. É mais um vídeo, então já cumprimentamos a todos os nossos seguidores desta página, na luz da palavra real. Aqui com vocês é Francisco Máximo, representante da página, diretor da página, para mais um vídeo. Nós estamos seguindo então uma sequência, né, do ministério do profeta Elias, e no vídeo anterior nós vemos que ele se apresenta a Acabe, ou seja, o próprio Acabe que vem ao seu encontro, né, já vem dizendo, acusando, dizendo: tu és o perturbador de Israel. Ele responde: não sou perturbador de Israel. Quem está perturbando Israel és tu e a tua casa, a tua família, né? E Jezabel, a tua mulher. E então, por que deixaste os caminhos do Senhor, deixaste os mandamentos do Senhor? Deus me manda dizer: reúna amanhã todo Israel no Monte Carmelo, e também os profetas, os 450 profetas de Baal, para então eu vou apresentar um desafio a todos eles. E assim então o rei obedeceu o profeta e reuniu então todo Israel no Monte Carmelo e os 450 profetas de Baal. Baal era realmente um deus pagão, né, daquelas nações pagãs que chegavam até a sacrificar seus próprios filhos para agradar aquele deus, por causa dos seus sacerdotes e guias, enfim, que pregavam, dizendo que Baal era o deus da prosperidade, Baal era soberano, Baal fazia de tudo, né? E havia os profetas dos postes ídolos, que nem também a Bíblia menciona também eles, que eram o número de 400, todos sustentados pela rainha Jezabel. Então se reuniram todos no Monte Carmelo, e o rei estava ali presente também, né? Só não consta ali a presença da rainha. Certamente ela estivesse viajando, né? Viajando para o seu país lá, tirando férias, né? Então ela não teve essa participação. Ainda que ela chegou no outro dia, ela já estava lá em Israel. Muito bem. Então o profeta chega, o povo está reunido, né, naquela expectativa, e ele diz: então, por quê? Por que cocheais entre dois pensamentos, né? Se o Senhor é Deus, servi a Ele, segue ao Senhor. Agora, se Baal que é Deus, então segue Baal. Então, hoje nós vamos fazer uma prova, né? Então, estava aquela situação daquele povo assim. E aí, então, começa o vídeo de hoje, então, dizendo, né, que aí Elias se apresenta, tendo apresentado ao povo, ele então lança o desafio. O desafio, um dos grandes desafios apresentado por um profeta, é esse desafio de Elias, porque ele desafiou 450 profetas de Baal, dizendo, né, que eles dessem dois novilhos, um para cada um deles, um para os profetas de Baal e outro para ele, e que os profetas de Baal então oferecessem primeiro o sacrifício, né, o holocausto, então edificando aquele altar, colocando lenha e tal, e não chegando água, colocando a carne esquartejada em cima e orando ao Deus Baal, para que o Deus Baal respondesse por fogo, porque o Deus que respondesse por fogo, então seria o Deus verdadeiro. E quando Elias lançou esse desafio, o povo disse assim: é boa esta palavra. Então era a resposta que o povo queria ouvir, né? Porque o povo não tinha mais força nenhuma. Mas agora Elias dava para eles a oportunidade deles se manifestar a fé.
E o povo, então, através dessa palavra, dizendo assim, é boa essa palavra, que é o final do versículo 24, então o povo começou um a um, dizendo, é boa essa palavra, isso mesmo, Elias, isso mesmo, profeta, desafia mesmo, que Deus te abençoe e tal. E aí despertou o povo naquele momento, né? Despertou o povo, mas Elias sabia, né? O peso daquele desafio que ele fizera, né? Porque se Baal respondesse, Baal tinha que ser realmente adorado. Mas se Baal não respondesse, e na sua vez também a oração dele não subisse ao céu, né? Não fosse respondida também, quer dizer, seria um vexame, né? E poderia ele ser até morto. Então ele sabia que ele corria riscos grandes, né? Mas pela fé em Deus ele fez aquele desafio. E aconteceu então que ele disse, como vocês são a maioria, então vocês façam primeiro vocês. E aí então que os profetas de Baal então se reuniram em torno daquele altar, não chegou água alguma, né? E começaram a orar. Isso começou ali pela volta das 9 horas da manhã, por aí, e eles começaram a orar a Baal até ao meio-dia, e gritando, Baal, Baal, desça fogo do céu, Baal, 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 nós queremos em ti, Baal, nós somos teus servos, aquela coisa toda, né? Um verdadeiro fanatismo, porque no final de tudo, daquelas orações deles, oraram até ao meio-dia, pararam um pouco para respirar, que fosse um pouquinho, e Elias começou a zombar deles, falou, olha, vocês estão falando muito baixo, grita mais alto, quem sabe Baal está viajando, Baal está distante, quem sabe ele ainda ouça vocês, tal, para descer fogo do céu. Aí aquele desafio, Elias ainda aumentava o desafio. Aí eles começaram a pular em frente ao altar de Baal, e no final ali já, pelas 2 horas, mais ou menos, assim, eles começaram a se retalhar com facas, né, a riscar os braços, a cortar algum membro do corpo, e dizendo, Baal, Baal, responde, e Baal não respondia nada. Nada, porque Baal era apenas uma imagem, não era um Deus, né? Baal era uma ficção, um Deus que existe hoje em dia, muitas crenças, né? E tem crenças, né? Tem crenças que levam a pessoa a se tornar fanática, pode até morrer por aquilo ali, né? Não vendo nenhum prodígio, porque já fazia 3 anos e meio que não chovia, e Baal era o Deus poderoso, era o Deus das fontes de água. Olha só, era o Deus das fontes de água, dos rios, né, da fauna. Baal era tudo que a Jezabel anunciava. E com isso, ela levantou 450 homens que se tornaram fanáticos. Né, fanáticos. Aí gritaram e começaram a se retalhar, aí foi sangue para todo lado, alguns desmaiavam, outros já estavam quase agonizando, né? Foi uma coisa terrível, feio demais, entendeu? E Elias, então, zombando deles, e até que à tarde, ali 3 horas da tarde, que era um horário também que o judeu costumava parar um pouquinho para descansar. Então, naquela oferenda da tarde do próprio povo de Deus, aí eles então desistiram e disseram, então, nós não conseguimos, queremos ver se tu consegue, Elias, senão você vai morrer, né? E aí Elias, então, o que fez Elias? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado, pegou as 12 pedras para edificar o altar do Senhor. As 12 pedras que representavam as tribos de Israel, tribo de Rúben, de Simeão, de Levi,
de Judá, de Dan, de Naphtali, de Gade, de Azer, de Issacar, de Zebulon, de José e de Benjamim. Os 12 filhos de Israel, cada um se formou em uma grande tribo e intitulava-se então todo o Israel. Ainda que nessa época já havia tido feito a separação, né? Que a tribo de Judá e de Benjamim ficou então em Jerusalém, e as 10 tribos formou o Israel em Samaria. E agora eles desistiram, né? E nós também não podemos continuar, porque não queremos alongar o vídeo, tá? Mas fica com esse pensamento, né? Que não deu certo. Baal não respondeu. Baal não respondeu. Por que Baal não respondeu? Porque, na verdade, ele não era Deus. Só existe um Deus, único Deus. É o Deus, o Senhor dos exércitos, que é formado por 3 seres celestiais, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que se constitui em um só Deus. Se você pedir para me explicar, eu respondo para você: ninguém explica Deus, né? Mas ele existe nessas 3 pessoas distintas. O Filho veio à Terra, né? O Filho morreu por nós, sacrificou-se por nós como homem, mas ressuscitou ao 3º dia. O Pai é o Senhor dos exércitos, né? E o Espírito Santo, depois que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo, ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Então, a presença de Jesus que nós temos hoje em dia é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o provedor aqui da chamada graça do Senhor Jesus, a dispensação da graça, que já faz mais de 2000 anos, desde que Jesus Cristo ressuscitou, que morreu por nós e ressuscitou, tá bem? Então, ficamos com essas palavras. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Nós vamos continuar, e você pode curtir esse vídeo, você pode fazer seus comentários, você pode dar um amém para esse vídeo, você pode até enviar o seu nome para a gente colocar na corrente da oração e tudo mais, né? Vamos confiar em Deus, que Deus é bom, Deus é sempre bom, né? Então, você não está só, nós estamos com você, Deus está com todos nós. Até o próximo vídeo, gratidão sempre.